Oi, gente, a paz do Senhor para todos vocês. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Leão do Norte. É muito bom ter você aqui comigo. Lembrando vocês que agora nós estamos em 2 plataformas, nós crescemos, olha aí. Agora estamos no YouTube e também no Spotify. Todos os dois são gratuitos, então você pode estar aqui nos ouvindo semanalmente. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 13 horas, horário aqui local da Noruega. Então, venha participar, venha estar com a gente, ouvindo aquilo que os céus estão derramando aqui nas nossas vidas, aqui nessa nação. Tá bom? Eu quero também te pedir que você compartilhe esse podcast com outras vidas, para que outras vidas venham ser abençoadas, assim como você tem sido abençoado. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm sido muito abençoadas por esse conteúdo que está sendo liberado aqui através desse podcast. Então, faça pra gente esse favor e compartilhe, tá bom? E hoje eu tô aqui e eu quero muito fazer uma pergunta para vocês, porque assim, essa semana eu estava refletindo sobre isso e me veio essa pergunta. Como está a sua vida com Deus? É uma pergunta que eu tenho para você. Eu queria que você refletisse juntamente comigo e pudesse, de alguma forma, responder para você também. Nós vamos ler um texto que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4 e 5 diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonartes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha que texto poderoso que foi escrito ali em Apocalipse. E nós vemos nesse texto, 3 instruções ou 3 coisas que a Bíblia menciona aonde foi, que aconteceu um abandono do primeiro amor. Primeiro ele diz, lembra-te de onde caiu, depois arrependa-te e por último volte às primeiras obras. Isso, gente, me lembra muito, esse texto me lembra muito da queda de Adão e Eva. Eles estavam em plena comunhão com Deus, nós sabemos, mas ao desobedecer, perderam esse lugar de intimidade com o Senhor. Assim como eles, nós também precisamos reconhecer os pontos em que nós caímos. Assim como eles, nós precisamos identificar, reconhecer, fazer um mapeamento aí da nossa vida espiritual para conseguir identificar o que esse texto de Apocalipse está nos trazendo. Ele diz, tenho, porém, contra ti que abandonartes, ou seja, você deixou, você saiu, você deixou aquele lugar de amor pelo Senhor. E ele traz aqui instruções como nós podemos resgatar esse primeiro amor que nós deixamos de lado. E a primeira coisa foi, lembra de onde você caiu. Lembra, houve um lugar, Adão e Eva foi no paraíso. Adão e Eva, o lugar de abandono, o lugar que eles deixaram o primeiro amor, foi ali, no paraíso. Quando eles decidiram ouvir uma serpente e desobedecer a direção que Deus tinha dado para eles, por conta do pecado, da desobediência ali deles, houve essa queda. Aí eu te pergunto, aonde foi que você caiu? Aonde foi que você deixou esse amor pelo Senhor? Aonde foi? Todos nós, em algum momento, sabemos identificar. Eu lembro quando eu me converti, meu início ali, eu tava aquele primeiro amor, aquela paixão, aquele fogo pelo Senhor. Eu queria o Senhor, gente, eu queria o Senhor, não queria mais nada, eu queria só estar com o Senhor. Tudo me direcionava para o Senhor. Se eu tava passando por uma luta, eu orava. Se eu tava num momento de alegria, eu orava. Se eu tava, viajando, eu orava. Tudo me levava para estar em intimidade com o Senhor. Passou-se uns anos, começou a frieza espiritual a bater. Mas eu sei,
aonde foi que isso começou. Eu sei aonde foi que houve esse abandono do amor. Foi quando eu deixei o lugar secreto. Foi quando eu deixei essa intimidade. Eu deixei de buscar o Senhor, como eu fazia no início, para tudo, tudo. Como eu disse, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, tudo eu fazia, eu buscava o Senhor. E ao longo dos anos, eu comecei a olhar muito mais para dentro de mim, para as minhas debilidades, fraquezas. Eu comecei a olhar para as circunstâncias externas. Isso também começou a afetar a minha vida espiritual. Tudo isso foi afetando. E eu fui deixando o lugar secreto. Eu fui ouvindo muito mais as vozes que falavam no meu ouvido. E fui deixando de ouvir a voz de Deus. E foi justamente o que aconteceu com Adão e Eva. Então a pergunta para você é: aonde foi que aconteceu essa queda, esse abandono do primeiro amor? Que você possa refletir sobre isso hoje e se responder. Mas o versículo não para aí. Ele diz: arrependa-te. E deixa eu trazer uma definição. O que é o arrependimento? Arrependimento, gente, não é remorso. Entenda isso. Arrependimento não é quando você chega na igreja e você ouve aquela atmosfera ali de adoração e você está ali, né, mergulhado nesse mover e você começa a chorar e você começa a lembrar do seu pecado, do que você tem feito diante de Deus. E isso gera, né, uma culpa, um remorso dentro de você e você fala: poxa, eu não quero viver isso, Senhor, me perdoa, me ajuda. Mas quando você sai dali, o que acontece? Você volta novamente para as mesmas práticas. Então, arrependimento não é esse sentimento que você tem quando você está num culto de domingo e você sente seu coração ali contristado, sabe? Não é isso. E eu lembro também que antes de me converter verdadeiramente, eu sempre estive na igreja, ia aos domingos, amava estar na igreja aos domingos, mas sexta e sábado eu estava na festa, adorando aquilo que não era Deus, buscando, sabe, me encher, suprir ali aqueles vazios que eu tinha, daquilo que era passageiro. E eu lembro que quando eu chegava no domingo na igreja, eu chorava, isso era remorso. Porque quando eu sentia ali a presença de Deus, eu queria aquilo. Mas eu não tinha forças para permanecer naquilo. Porque você só consegue permanecer quando você tem uma intimidade com o Senhor. Quando você está enraizado nele. Então, você consegue permanecer. E eu não tinha isso. Então, semana após semana, eu estava os domingos na igreja. Mas eu só sentia ali o remorso. Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento significa mudança de mente ou de rota. Qual é a rota que você tem seguido? Como eu disse, quando eu não era crente, eu estava ali sexta e sábado vivendo as mesmas coisas, porque a minha carne desejava aquilo. E aos domingos eu estava na igreja. Quando eu me converti, que eu passei pelo primeiro amor, aquele fogo, aquela paixão por Jesus, sabe aquela coisa do início que é muito gostosa? Mas ao longo dos anos veio a frieza, eu precisei também identificar o que foi que aconteceu para eu ter chegado nesse lugar. Aonde foi que eu deixei o primeiro amor? E aí eu identifiquei que foi a falta de intimidade com o Pai. Nenhum relacionamento subsiste sem intimidade. Seja relacionamento entre família, seja relacionamento entre marido e mulher, seja relacionamento de amigos. Não existe relacionamento sem intimidade, sem comunhão, sem estar junto. Então, eu precisei identificar e eu precisei fazer o quê? O caminho de volta. Porque sim, gente, não é Deus que vai fazer por mim esse caminho, não é Deus que vai fazer por você esse caminho, mas é você decidir. Eu identifiquei aonde houve ali a queda e agora eu preciso realmente me posicionar novamente e mudar a direção, mudar a mente. O que eu estava me alimentando antes, que está me fazendo, está poluindo, está contaminando para eu estar nesse lugar, eu preciso mudar. Eu preciso tirar isso, sabe, da minha vida. E preciso voltar a me alimentar daquilo que vai fortalecer
o que verdadeiramente eu quero, que é Cristo. Isso é simples, isso é o feijão com arroz que você sabe, é o básico. É voltar para esse lugar de intimidade com o Pai, lugar da oração, lugar secreto. É voltar a te trancar no quarto e estar ali com o Senhor. Aquilo que Adão e Eva, infelizmente, perderam por deixar ouvir outras vozes que não eram o Senhor. Então você precisa fazer isso. Também o arrependimento é reconhecer o caminho que você está trilhando e que te afastou de Deus e fez você tomar essa decisão, né, de voltar para Ele. Então você precisa, como eu já mencionei aqui, né, identificar que caminho é esse que eu estou caminhando. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que estão fazendo esse caminho, dentro da igreja, semanalmente estão dentro da igreja, mas não tem uma vida com Deus. Não tem intimidade com o Pai. Por quê? Porque está vivendo um ativismo religioso, onde está ali servindo, está ali sorrindo para o seu líder espiritual, para que ele não perceba que você já não tem mais vida com Deus. Já não tem mais o sangue de Deus correndo na sua veia. Não tem. Hoje você está ali porque te é conveniente. Não, eu sou crente, pastor, eu sou crente, eu gosto de estar na igreja. Mas não tem mais intimidade com a cabeça. Então você precisa identificar isso. Amém? Uma outra coisa que é arrependimento é dizer para o Senhor, né? Senhor, eu errei. Reconhecer o seu pecado. Reconhecer o seu erro. O arrependimento também é isso, gente. Não pense que Deus ele vai te condenar, vai te julgar, Deus vai te punir. Ele não vai fazer isso. Ele vai te receber, vai te acolher e vai te perdoar. A Bíblia fala isso também em 1 João, que ele é um advogado fiel, ele é justo. Se nós nos achegarmos a ele arrependido, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de todo erro. Mas a iniciativa tem que ser sua. Você precisa chegar diante dele reconhecendo, como eu disse, o seu pecado, o seu erro, e dessa forma o Senhor ele não vai te rejeitar. Nós vemos isso nos evangelhos. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que quantas pessoas chegaram até Cristo clamando por cura, clamando por um milagre. E o que ele falava? Os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Então não pense que o Senhor vai te rejeitar. Isso não irá acontecer. E uma outra coisa também é você desejar se alinhar com a vontade de Deus, porque arrependimento também é isso, como eu disse no início, né? É mudança de mente, é uma mudança de rota. Então você sabe aonde você errou, aonde você caiu, aonde você pecou, mas você também tem que desejar voltar para o centro da vontade de Deus. E eu vivi isso, gente. Por isso que eu falo isso aqui com vocês hoje, porque eu vivi isso. Eu identifiquei o meu erro, identifiquei a minha queda, identifiquei aonde o meu primeiro amor, acabou. E acabou não, onde eu abandonei, né? E eu precisei fazer esse caminho de volta. E eu preciso também desejar, voltar a ter aquilo que eu tinha com o Senhor, aquela comunhão, aquele tempo de intimidade. Isso tem que partir da gente. Então não espere, as coisas estarem tudo... Deus vai fazer tudo. Gente, tem a nossa parte, tem a dele. Então faça a sua, deseje. E eu sempre falo assim que quando eu estava vivendo isso com Deus, essa frieza espiritual, eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu eu viver tanta coisa boa com o Senhor no início? Aquele fogo, aquele amor. Você que já foi apaixonado, que já se apaixonou um dia, você sabe do que eu estou falando. Todo mundo quando está apaixonado, é aquela intensidade, né? Aquela paixão intensa. A mesma coisa nós vivemos com o Senhor no início, só que isso não precisa acabar. Se a gente diariamente está ali, colocando fogo no altar, se relacionando, buscando o Senhor, e diariamente o Senhor vai nos enchendo. Muitas pessoas falam, o primeiro amor passa. Não passa. Se você continuamente, diariamente estiver ali, isso não vai passar. Ele vai amadurecer, mas não vai passar. O amor amadurece.
Então, você precisa desejar voltar para esse lugar. E eu, como eu disse, eu falava, Senhor, eu quero isso de volta, eu quero isso de volta. Bota novamente, Senhor, isso no meu coração. Gera novamente amor, gera novamente paixão, gera. E essa sempre foi a minha oração, até que, glória a Deus, eu voltei. Estou aqui há quase 10 anos, fez, na verdade, que eu me converti, entreguei verdadeiramente minha vida para Cristo. Tá bom? E o que são as primeiras obras? Porque o versículo diz, né? Lembra-te de onde caiu, arrepende-te e volte às primeiras obras. E as primeiras obras, gente, eu não sei vocês, mas quando eu me converti, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Para todo mundo. Assim, só saía Jesus da minha boca. Meu Deus, assim, não tinha outro assunto. Era Jesus, Jesus, Jesus. Então é voltar à simplicidade da fé, é resgatar o zelo e a paixão do início da caminhada com Cristo. É orar, não porque preciso orar. Olha só. Orar não porque eu preciso orar, mas porque eu desejo, eu anseio pela presença dele. É por isso que eu vou orar. Não é uma obrigação. Gente, não olhe a oração como obrigação, porque se você olha dessa forma, tudo que a gente faz de forma obrigada, em uma hora se torna chato. Uma hora a gente tende a deixar de lado, sim ou não? Então, olhe a oração como um investimento que você faz na sua vida espiritual. Olhe a oração como um momento de desfrute da presença do Pai. Meu Deus, imagina só nós podemos desfrutar dessa presença com o Senhor. Isso é maravilhoso, gente. Coisa que no passado, os antigos, lá no Antigo Testamento, eles não tinham isso. E nós temos esse privilégio de poder estar com o Senhor, de poder buscar a face dele. Então, deseje isso com toda a força do seu coração. É ler também a Bíblia com fome e sede. É como quem, sabe no início que você está descobrindo a Bíblia? Eu não sei você, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, meu Deus. Eu falava, meu Deus, que isso que está escrito aqui? Era meu Deus e meu Deus e meu Deus o tempo todo. Porque era tanta coisa boa, tanta novidade. Sabe quando você chega num restaurante e você pede aquele prato que você nunca comeu e você se surpreende com aquela comida e você fala, meu Deus, que prato é esse? É do mesmo modo. É você fazer com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, as primeiras obras é isso. E você voltar a falar, sabe, do teu amado que é Jesus. Não deixe de falar dele, tá bom? E alguns exemplos práticos que eu quero trazer para vocês. Quando a gente se converte, dá vontade, né, como eu disse, de contar para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida, o nosso testemunho. Meu Deus, se eu falava para os noruegueses no meu trabalho, eu falava de Jesus o tempo todo. Com o tempo, esse fogo ele pode se apagar, como eu já falei, se você não cultivar. Então, voltar às primeiras obras é reacender essa chama no nosso coração. É voltar, sabe, a colocar o fogo no altar. Não deixar de colocar, porque um dia, se o fogo não for diariamente, né, reaceso, ele vai apagando, quando não tem mais nada. Então, no início, a gente se alegra também em servir até nas coisas mais simples. Meu Deus, que eu fiz tanta coisa na igreja, gente. Tanta coisa, tanta coisa. Outro dia eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eu trafiquei na mídia, eu cuidava da cozinha, decoração, cuidava das crianças, palavra, tudo que era necessário, eu estava. E com o tempo isso pode ir se apagando, e a gente, eu não quero mais servir aqui, eu não quero mais servir, não tem mais amor pela obra do Senhor. Não tem. E aí já é um sinal de que o primeiro amor está sendo apagado no seu coração. Então, nós podemos perder, sim, essa alegria de servir só por costumes, né? Então, voltar às primeiras obras é redescobrir a alegria, até mesmo no servir. Servir o reino de Deus. Seja no altar, seja na cozinha, seja limpando o banheiro, seja indo para as nações. Não importa. Aonde o Senhor te colocar, peça ao Senhor, Senhor, me dá alegria para servir o teu reino. E que através dessa alegria seja notório e as pessoas, elas cheguem até mim e perguntam, nossa, você faz isso com tanta alegria, com tanto zelo, com tanto amor, por quê? E você possa responder, porque eu faço para o meu Senhor. Eu tenho revelação. A Bíblia fala, né? Tudo que faça como se fosse para o
Senhor e não para os homens. Quando nós fazemos isso com esse entendimento, se torna mais leve, porque a gente não espera reconhecimento humano. A gente faz verdadeiramente como se fosse assim, Jesus aqui do meu lado, e eu estou ali servindo ele, como Maria, né, que jogou o perfume aos pés de Jesus. Não sei se foi Maria ou Marta. Foi uma das duas, né? Foi Maria, né? Pronto, eu tô com a minha filmmaker aqui atrás também, tá? Que é pastor, então tá. Enfim, gente, então é isso. E eu queria novamente perguntar para você, depois dessa palavra que eu trouxe, né? Essa reflexão. Como está o teu coração hoje? Será que você ainda vive com paixão e entrega para o Senhor? Ou você já caiu na rotina da fé? Está fazendo por fazer. Já não coloca paixão, já não coloca entrega, já não coloca intensidade, nada. Você está fazendo simplesmente por fazer. Jesus não está nos pedindo algo impossível. Ele está pedindo que você se lembre aonde você caiu, que você se arrependa e que você volte. Então, essa é a palavra para hoje. E lembre uma coisa, que uma frase que eu tenho para vocês, eu queria que você guardasse no seu coração. Arrependimento é voltar o coração para Deus. E as primeiras obras são a prova de que esse amor ainda está vivendo dentro de nós. Arrependimento é voltar o coração. É redirecionar o coração para o lugar certo, para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E as primeiras obras são só o resultado desse amor que ainda está vivendo e ainda está batendo dentro de você, ativo dentro de você. Ele não está só ali, que às vezes o amor pode estar ali, mas pode estar, né, frio, já não tem mais emoção. O amor tem que ter emoção. E aí, o resultado disso é realmente as obras, tá bom? Então, é isso a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que tenha abençoado e tenha te levado a uma reflexão se você tem vivido aí essa frieza espiritual ou tenha abandonado o primeiro amor, que você possa voltar enquanto há tempo. A Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto há tempo, porque chegará um tempo que não conseguiremos mais encontrar o Senhor. Mas que essa realidade não seja a sua, em nome de Jesus. Se essa palavra novamente te abençoou, compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos num próximo episódio.